O Homem-Aranha com certeza é um dos heróis mais amados de toda a ficção. É muito difícil encontrar uma pessoa que desgoste desse personagem. E um dos principais motivos é porque o Peter Parker é um dos personagens mais humanos já criados. Um conceito que o filme Homem-Aranha Um Novo Dia decidiu explorar de uma forma muito excelente. Prazer, eu me chamo Lucas e vamos entender o porquê desse filme ser tão interessante para você que tem 20 e poucos anos. Mas antes de tudo, como de costume, vamos entender um pouco do contexto desse filme. O filme começa 4 anos após os acontecimentos do filme anterior, que tinha os 3 Homens-Aranhas. E aqui nós acompanhamos um Peter que tá há 4 anos e ainda tá tentando se adaptar à sua nova vida. Agora que ninguém se lembra mais dele, ninguém sabe quem ele é e que ele tá completamente sozinho. Além disso, ele tem a responsabilidade de salvar as pessoas, ser o herói da cidade e que também não restou muitos heróis após os acontecimentos dos últimos filmes da Marvel. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Então ele tá com toda essa sobrecarga sobre a vida dele. E além disso, surge um novo vilão que, além de causar o caos na cidade, vai fazer com que o Peter se questione muito sobre si mesmo, sobre o seu propósito e os seus poderes. Isso vai se misturar com um problema hormonal que o personagem tá passando devido à sua mutação de aranha. Cara, a narrativa não se esforça muito, e eu acredito que ela nem queira, pra esconder qual que é a moral desse filme. Tudo tá bem claro de que nós estamos assistindo um jovem se tornar um adulto. O filme vai tratar justamente sobre aquele intervalo da idade dos 20 e poucos anos que a gente chama da crise dos 20, que é justamente aquela fase que você tá terminando o ciclo da universidade, você tá entrando agora de verdade mesmo por completo no mercado de trabalho. É o momento que você começa a perceber que a vida não é uma linha tão reta quanto você imaginava que era. Você tá buscando emprego agora na sua área e quando se encontra, você percebe que muitas vezes você é só mais uma pessoa com um diploma esperando ansiosamente pela sexta-feira, 5:30 da tarde. E quando chega nos finais de semana, cada vez mais os rolês estão mais eventuais, a galera já não tá saindo mais tanto porque cada um tá cuidando da sua própria vida, seguindo o seu próprio rumo. E toda aquela vida alegre, divertida, extravagante que você vivia, agora se tornou uma vida mais cinza. Isso é bom. Eu vou contar um pouco da minha experiência da crise dos 20 pra vocês, até porque eu ainda tô passando um pouco por ela. Apesar de não ser algo exato, a minha crise dos 20 começou ali pelos 22 anos, mas naquele momento não era algo muito que eu tinha notado, era algo muito sutil. Eu comecei a perceber, de fato, tudo se tornou muito mais nítido depois que o meu avô faleceu. Foi um momento que eu tava passando por muitos questionamentos sobre a minha vida profissional, minha vida estudantil, minha vida religiosa, e nesse período, depois do que aconteceu com ele, tudo que eu conseguia pensar era que o meu avô partiu e não me viu construir nada na vida. Cara, isso martelava na minha cabeça constantemente. Ou seja, minha cabeça foi pro saco. E eu que já me sentia atrasado, nossa, nesse período então, eu achei que não tinha solução pra mim. Alguns meses depois, um ciclo que era muito importante pra mim acabou se encerrando e não se encerrou de uma forma muito legal também. E eu sei que tá parecendo tudo meio melancólico, desastroso, horroroso, mas foi a partir de tudo isso, desse período, que eu comecei a viver. E eu comecei a notar o período que eu tava vivendo. E a crise dos 20 se tornou um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu lembro do momento que eu me dei conta do tipo, é quase como se eu tivesse acordado e notado, cara, eu tenho uma nova chance, é um novo dia, é um novo começo. Curiosamente é algo que tá acontecendo com o Peter, porque ele tá tentando lidar com a responsabilidade de herói que ele tem, ao mesmo tempo que ele tá sofrendo por um passado que precisou acontecer e que ele sabe que precisou acontecer, tentando sustentar tudo isso com uma mente, um corpo, um coração quebrado porque nem ele entende sobre ele mesmo. E assim como ele, nós temos muito instinto de, nesse período, agir de forma relutante, porque a gente tá perdendo o controle. Nós, seres humanos, nós odiamos perder o controle das coisas. A gente não consegue lidar com a ideia de não controlar tudo. Eu falo por mim, eu tenho uma dificuldade enorme com isso. Mas depois de tudo que aconteceu, eu aprendi a parar de reprimir isso e me permitir viver essa fase que eu tinha que viver. E cara, quando você reprime, quando você não deixa com que esse período aconteça, cara, até o seu corpo vai começar a tentar te avisar porque você vai começar a entrar em colapso. Cara, eu vou te dizer, passar por essa fase sozinho, assim como o Peter passa, foi uma das melhores coisas da minha vida.
Eu sei que parece meio triste falar isso, mas eu nunca imaginei que eu ia crescer tanto, que eu ia amadurecer tanto. Hoje eu tenho atitudes que eu nem imaginava que eu teria. Eu achei que isso era coisa de gente muito mais velha. Só que aqui você tem que tomar um certo cuidado, porque esse período da crise dos 20 é um período muito nebuloso, sabe? E a gente tem, e em períodos nebulosos, que a gente não tem muita certeza de nada, a gente tem uma tendência muito grande a cair nos abismos, nos extremos. Então, ou a gente se torna aquele jovem completamente carente, que não sabe lidar com nada e não cresce na vida, ou a gente se torna aquele garoto reprimido, que guarda tudo pra si, luta sozinho, sem deixar ninguém chegar perto, ou a gente se torna aquele jovem completamente revoltado, que acha que a vida nos odeia e que todo mundo tá contra a gente. E esse é o grande problema que tá acontecendo com a Jean e com o Peter, que são os dois protagonistas desse filme. Como uma certa metáfora, os dois estão passando pela mesma fase. Cada um tendo uma interpretação de tudo isso e tentando sustentar tudo, tentando achar um caminho, uma resposta, uma solução. Cara, eu vou te falar, eu acho essa temática incrível. Eu acho ela maravilhosa, eu acho que deveria ser falado mais sobre isso. Até porque, não só a minha geração que tá nesse intervalo de idade, mas eu vejo que pessoas mais novas que eu, antes dos 20, já tá tendo a crise dos 20 de tanta ansiedade. E eu vou te falar, cara, essa fase vai chegar. Não adianta você reprimir, não adianta você tentar se esconder, essa fase vai chegar e ela é importante pra você. Tem uma comparação que eu gosto muito da ostra e da pérola. A gente olha pra pérola, algo de tanto valor, tão bonita, que a ostra faz, só que pra ostra conseguir fazer isso, ela teve que ser invadida por um grão de areia que vai causar uma dor muito grande nela, mas depois de tudo isso ela vai criar uma das coisas mais lindas já feitas pela natureza. Então, quando a gente é muito novo, a gente tende a evitar dores, a fugir das dores, fugir de conversas difíceis, fugir do desconforto, porque aquilo tá acabando com a gente, aquilo nos desagrada, e muitas vezes esse fugir não é só não crescer, é se reprimir no próprio mundinho e deixar ninguém chegar perto, porque a gente tá cuidando desse mundinho do nosso jeito, e pessoas próximas pedir ajuda é permitir que pessoas nos dêem conselhos, que pessoas nos apontem onde nós estamos errando. Mas, cara, quando esse momento chegar e vai chegar, vive esse momento, mano. Vive de verdade, aproveite esse momento, se permita crescer, se permita sofrer, se permita se doer um pouco, mas cresce com isso. Você tem que se preocupar, o seu medo tem que ser em não se tornar aquela pessoa travada que não cresce e vive rancorosa com a vida. Mas, cara, deixa o passado no passado, segue sua vida, sabe? Uma das maiores lições que eu aprendi nesse período é não ficar me justificando pra todo mundo, não ficar me explicando pra todo mundo, sabe? Às vezes até inconscientemente, e eu creio que o mundo coloca essa ideia na nossa cabeça de que tudo é uma competição. E cara, quanto mais velho você fica, você percebe que na verdade até existe uma certa competição, mas tá todo mundo tentando cuidar da própria vida, mano. E de repente, a única coisa que faz sentido pra você é correr atrás daquilo que você tá correndo. E cara, o que passou, passou, segue em frente, mano. Aprende a crescer, aprende a viver, sabe? Esse período dos 20 é um período nebuloso, complicado, difícil, mas é um dos momentos que você mais vai crescer na sua vida, que você vai de fato se tornar adulto, sabe? Quando eu era mais novo, eu achava que quando eu tivesse 22 anos, eu seria a pessoa mais madura da Terra, que, nossa, eu tomaria as melhores decisões da minha vida. E cara, hoje eu vejo que pessoas até mais velhas que eu ainda estão tentando entender, isso é normal, isso é a vida, cara. Não adianta você querer pular essa etapa, reprimir essa etapa, porque ela precisa acontecer. Assim como o Peter faz no filme, ele precisou aceitar aquilo que estava acontecendo. Ele precisou aprender a pedir ajuda, ele precisou aprender a vencer o desconforto dele e crescer. E cara, eu achei maravilhoso isso, porque eu pessoalmente, eu não sou aquele tipo de pessoa que odeia uma saga ou outra do Homem-Aranha. Eu gosto de todas, de cada ator. Eu acho que cada uma tem uma peculiaridade muito boa. E eu achei muito legal que esse novo filme acabou trazendo uma ideia, não daquele Peter melancólico que que já odeia a própria vida. Você vê um cara que ainda tá tentando. Sabe, que ainda tá tentando. Isso é muito do que o Peter Parker é, e isso é muito do que nós somos. E esse personagem fala muito com a gente, né? Cara, eu amo o Homem-Aranha, eu acho muito da hora. E cara, é isso.
Obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que, se você que tá vivendo essa fase, aproveite. Se permita crescer um pouco. Beleza? Valeu!